Bom, pessoal, começou a gravar, ok? Bom, nós já temos 8 pessoas entrantes, né, e quando for entrando, a gente vai permitindo, ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Celestino, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis, mas ultimamente eu venho ministrando aula lá no Departamento de Administração, onde eu leciono a disciplina de custos e também leciono no curso de Engenharia Elétrica a disciplina de contabilidade básica, tá? Então, talvez por isso que acredito que a maioria não me conheça, né? Talvez só apenas de vista, porque eu fico mais fora do setor 5, né? Eu fico lá no setor 3, setor 1, enfim. Vamos apresentar hoje, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Não sei se vocês estão enxergando, estão vendo aí a tela? Bom, então eu vou colocar aqui e a gente vai passando a tela para vocês, né? E à medida que o pessoal for entrando, eu vou permitindo. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante dentro da metodologia científica, que é a parte de construção, né, do referencial teórico com relação à revisão sistemática da literatura, ou seja, é a utilização de softwares, né, de aplicativos, para que possam subsidiar essa revisão. O motivo pela qual a utilização de uma revisão sistemática, eu vou trazer para vocês, para que vocês possam entender como é complexo, no sentido de você não ter um software para lhe auxiliar, se você for fazer um fichamento e etc. Então, nos tempos atuais, a gente tem softwares modernos que podem fazer esse gerenciamento para a gente e pode trazer cada vez mais publicações atuais, publicações contemporâneas, né, e publicações que efetivamente tenham peso em função do rigor científico, né, publicações que tenham nível A, né, para que a gente possa ter um TCC, possa ter um artigo no nível mais acima possível, tá bom? Como base, eu trouxe aqui, poderia ter pego vários estudos, mas eu trouxe a minha tese do doutorado, que versa sobre estratégia das organizações de conhecimento e suas relações com a visão baseada em recursos, o caso FRN, né? Já começa daí a minha pretensão. Já pensou você escrever uma tese de doutorado, onde você utiliza um estudo de caso, né? Tem que ter coragem, tá? Não é fácil. Então, eu fui para cima da minha tese, tá? E fiz um estudo de caso. Na época, a intenção era ver esse assunto com relação a todas as instituições de ensino no país. Só que isso ficou muito complicado em função da, como é que eu posso dizer, da mudança de governo no INEP, e eu perdi os contatos, porque eu sou avaliador do MEC, faço avaliações do MEC, faço avaliações de curso, avaliações do curso de Ciências Contábeis, e também sou formado em Direito. Então, eu também faço algumas avaliações no curso de Direito. E aí, em função dessa mudança de governo, mudou também a direção do INEP, e eu perdi o contato com as pessoas que poderiam me ajudar no fornecimento de dados. Tá? E aí, eu parti para um estudo de caso. Tá? Tive aí como orientador o professor Miguel Anês, né? E aí a composição da banca. Já no título do meu trabalho, coloca aqui que está entrando gente, já no título do trabalho, explicando para vocês o tamanho e o universo desse trabalho, olha só,
Estratégias, já é uma teoria. Das organizações de conhecimento, outra teoria. E suas relações com a visão baseadas em recursos, outra teoria. O caso FRN, um estudo de caso. Né? Então, eu me vi cercado de 3 teorias, 3 conhecimentos aprofundados dentro de gestão, né? E inserido dentro de um estudo de caso. O estudo de caso porque dentro do sistema SIGA-A, a gente tinha acesso, nós tínhamos acesso a várias informações de gestão da UFRN. Então, isso era um diferencial que eu não precisava estar mitigando informação por estados, né, fora do Rio Grande do Norte. Eu ia ficar louco e talvez até hoje eu estivesse pesquisando. Então, no primeiro momento, eu olhei, né, e vi 3 teorias. Gente, vejam só. Quando a gente fala de estratégias, eu tenho 2 tipos de estratégias. Eu tenho estratégias internas da empresa e tenho estratégias externas da empresa. Para cada tipo de ambiente, eu tenho um autor. Então, quando eu falo de estratégias com relação a estratégias externas, eu estou falando de Porter, tá certo? Não tem como. Se você está falando de utilização de estratégia dentro das organizações no ambiente externo, você está falando de Porter, tá? Tem que ter Porter, ok? Mas se você está falando de estratégia no ambiente interno das organizações, aí você vai ter que utilizar Henry Mitzenberg e Jim Barney, que estão aqui, que eu mostro para vocês, ó, Mitzenberg e Barney, ok? Então, eu já tenho 2 autores muito significantes com relação à estratégia. Quando a gente começa a estudar estratégia, você verifica pelos estudos de referencial que 80% das publicações com relação à estratégia, eles versam sobre estratégias externas. Apenas 20% das organizações você verifica que falam sobre estratégias internas. Então, eu já tinha um complicador que já diminuía o meu universo de referencial, ou seja, já era um tema árido. Por outro lado, em contrapartida, eu já tinha, isso me dava a abertura de ter um tema inovador, né? Principalmente pelo seguinte aspecto: quando você está falando de controladoria, quando você está falando de gestão, né? Há 20 anos atrás a gente fazia preço, né, de dentro para fora. Então as empresas faziam o seu custo, faziam o seu preço, e em função do seu custo, botavam uma lucratividade e faziam o preço. Estava tudo certo. Só que o acirramento da competição, a globalização, o surgimento da tecnologia da informação, nos dias atuais, é impensável que você saia de casa sem você fazer uma pesquisa antes de você comprar alguma coisa, não é verdade? Então, o que é que ocorre? Isso faz com que esse preço se torne ainda mais complexo. A feitura desse preço, o estabelecimento de preço no mundo atual se torne cada vez mais complexo. Por quê? Porque a competição acirrou ainda mais. A abertura de tecnologia no mundo globalizado acirrou ainda mais, né? Você vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você verifica é a internet. Você vai na Amazon, você vai no Mercado Livre, você vai no Shopee, você vai no AliExpress, enfim, você já tem ideia de preço. Se aquilo for de extrema necessidade, você até compra no mercado, né, local. Se não, você vai direto e compra na internet, porque você tem tempo para comprar e chegar, não é verdade? Então, isso faz com o quê? Ora, se eu preciso ter um resultado eficiente, se eu preciso ter um resultado eficaz, eu preciso tornar o meu processo o mais eficiente possível, né? Eu preciso consumir recursos da forma mais eficiente possível. Por isso que a gente vai beber na fonte lá com o Mitzenberg e com o Barney, ó. Ok? Estratégias internas, controladoria, ou seja, se eu quero maximizar a minha rentabilidade, eu tenho que controlar o meu consumo de recursos, tá bom? Bom, aí vai uma teoria. Segunda teoria desse trabalho,
visão baseada em recursos, né? Como eu já falei, a teoria dos recursos. Então, principalmente no mundo atual, tudo que você compra de produto tem um serviço agregado. Quer ver um exemplo? Você compra um carro. O carro ele tem o que agregado? Seguro, financiamento, tudo isso são serviços. Ou seja, tudo isso são recursos que são consumidos para tornar aquele produto superior numa concorrência e fazer com que ele tenha um resultado mais eficaz possível. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Então, vem uma autora chamada Edith Penrose, né? Vem o Peter Aff, vem o Barney, o Hestley, e que tratam da visão baseada em recursos. Ou seja, esse pessoal começa a falar da teoria dos recursos. Uma coisa é você gerar vantagem competitiva. Uma coisa é você gerar. Gerei vantagem competitiva. Outra é você manter essa vantagem competitiva. Né? Então, eu posso muito bem, em um determinado momento, dentro de uma organização, gerei vantagem competitiva porque eu fiz uma venda de receita não operacional. Mas eu não vivo de vender receita operacional, por exemplo. Eu não vivo de vender o meu imobilizado, correto? Mas naquele período eu fiz um investimento na empresa, troquei o meu parque fabril e tive que vender o meu imobilizado. Então, cresceu a minha receita não operacional naquele período, que fez com que o meu resultado subisse e me gerasse uma vantagem competitiva temporária. Ou, por exemplo, como é que eu posso dizer? Uma política governamental. O governo fez alguma alteração que fez com que determinado setor pudesse ter mais vendas, como a gente teve agora com relação aos carros. Né? Você pode ter uma política governamental com relação a dólar. Isso faz com que, em determinado momento, você cresça, você tenha um diferencial, ou seja, você atingiu vantagem competitiva, né? Mas você atingir vantagem é uma coisa, manter é outra. Para manter essa vantagem competitiva, aí a gente vem para um autor, para dois autores, né, que trabalham as competências essenciais, chamada Prahalad e Hamel. Tá? Então, aqui já entra outra teoria, né? A visão baseada em recursos e vantagem competitiva, no sentido de atingir vantagem competitiva, manter vantagem competitiva no sentido de melhor, de mais eficiente consumo de recursos, segunda teoria. E eu ainda tenho outra teoria. Vejam como esse assunto é gigantesco. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu estou conseguindo passar para vocês o tamanho dessa tese, o tamanho desse problema. Acho que eu com um problema aqui na minha câmera. Peraí. Voltou? Voltou. Encostei aqui no fio. Vocês estão entendendo a profundidade disso aí? Estou conseguindo passar para vocês o tamanho dessa profundidade de uma tese? Vou para o terceiro conhecimento científico. Tá? E aí a gente vem para o que a gente tem no mundo atual, as organizações do conhecimento. Né? Tem um pesquisador um sueco, chamado Karl-Erik Zweig. O Zweig delineia as organizações de conhecimento e traz 3 variáveis com relação às organizações de conhecimento. Ok? 3 variáveis. Só que ninguém nunca mensurou isso, ninguém nunca provou matematicamente, já que a gente está trabalhando de teoria, a gente está trabalhando de tese, ninguém nunca provou isso matematicamente. Você precisa provar matematicamente. Não basta. Eu estou passando, mas ainda está no e agora, tá? A gente vai chegar. Pode falar, pessoal. Se tiver alguma coisa, pode falar. Não tem problema, não. Inclusive, eu quero a participação de vocês.
Então, eu ainda estou aqui, ó, Maria, ó. Esse cara, ele não provou, ele disse que existia, mas não provou. Aí vem uma brasileira chamada Maria Terezinha Angeloni, ó. Dentro dessas variáveis, tá? Ele abriu mais conjuntos de variáveis, mas também ela não provou matematicamente isso aí. Ela disse que existe, jogou as variáveis, mas também não provou. Foi aí que eu encontrei a brecha do meu problema, de provar isso que todos esses pensadores estão dizendo e fazendo um link com a Organização do Conhecimento, que é quem? O FRN. Mas vejam o tamanho, o arcabouço teórico desse meu problema. Né? Gigantesco, gigantesco. E eu queria aplicar isso para as universidades em todo o país. Né? Sou meio megalomaníaco, né, pessoal? Não tinha nem noção, eu acho que eu não tinha nem noção do que eu estava entrando. Mas, enfim, deu tudo certo. Tá? Primeira coisa, né, em função de toda aquela situação. Primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer, né, com relação ao TCC de vocês? Sistematizar. Se você sistematizar o seu trabalho, é preenchimento, né, de espaço. Então, o que é que eu fiz? A primeira coisa, eu sistematizei o meu sumário, eu organizei a espinha dorsal do meu trabalho. Então, fiz aqui, ó, contextualização, fundamentação teórica, a metodologia, apresentação de resultados, conclusões, recomendações e referências. Já está aí a minha coluna do meu trabalho. Né? O legal de você ter o seu sumário é porque você tem a sua coluna. Né? Eu sistematizei o meu trabalho, eu já pensei como ia ficar a sistemática do trabalho. Essa aí. A partir de então, agora, eu posso ir trabalhando pedaço a pedaço. Né? Beleza? Aí eu venho, primeiro problema do meu trabalho, olha, eu estou lá na contextualização, ó, problema, objetivos e justificativa, ok? A fundamentação. Então, eu começo a ter uma fundamentação onde eu justifique tudo isso que eu quero atingir. Ó. Então, eu começo de Taylor, né, 1982, Valentim, até chegar em 2004, e falo das variáveis internas, das organizações, até chegar aquelas variáveis que a Angeloni tratou. E vou justificando. Aí pego fontes confiáveis de conhecimento e justifico. Ó. Economia do conhecimento, né? E aí esse autor, Darcy Loop, que ele, dentro de uma pesquisa, ele prova que mais de 50% do produto interno bruto das economias desenvolvidas é baseado em habilidades intangíveis, conhecimento, né? E ativos intelectuais. Ó. Segundo Tisse, aí ele vem e fala, né, que esse conhecimento, essas mudanças fundamentais vêm alterando a economia global, mudando as bases de nível de vantagem competitiva, e venho delineando. Depois vem o World Economic Forum, aí falo nos tempos atuais, no mundo contemporâneo, as transformações que a gente tem. O que é que a gente tem em transformação no mundo atual? Inovação por conhecimento. Né? E isso chega aos indivíduos, chega às sociedades, chega às organizações. Tá? Aí vem a heterogeneidade que a gente tem no mundo atual. Né? Ou seja, tudo, se você pegar as organizações, você pega um posto de gasolina, um do lado do outro, que são gestões completamente diferentes. Né? Um posto de gasolina, um indo, um vindo, mesmo tamanho, mesmo dono, mas gestões diferentes, resultados diferentes, criação de valor diferentes. Por quê? Capital intelectual na gestão diferente, cliente diferente, fornecedor diferente. Isso gera, né, criação de valor distinta. Tá? Aí a gente chega ao Hamel, que fala que as empresas revolucionárias de negócios, com relação à chegada de margem, né? E aí vem o Peter Drucker, né, o Nesbitt, que fala, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente precisa compreender e analisar o ambiente com relação à tecnologia, gestão empresarial e conhecimento.
Em função de toda essa justificativa que eu saí delineando até os dias atuais, aí eu chego às premissas que levam o meu trabalho, que é isso que vai fundamentar o meu problema. Tá? Quais os modelos existentes que permitem às organizações alavancarem conhecimento? Quais as variáveis que compõem esses modelos e terão as empresas atuais variáveis de organizações de conhecimento? Pronto. Isso aí vai alicerçar quem? O meu problema. Esse é o meu problema. Gente, o problema é a base de tudo no TCC de vocês. Né? É a questão que vocês precisam resolver. O problema tem que estar alinhado ao objetivo, o objetivo alinhado aos objetivos específicos, alinhado ao tema. Se você conseguir sair, né, o resto é você aplicar revisão sistemática, pegar o que há de mais moderno para justificar cientificamente, teoricamente, né, o seu pensamento, tá? A resolução desse problema, as análises em função de se você vai trabalhar qualitativamente ou quantitativamente, e as conclusões. Simples assim. Tá? Então, voltando ao meu problema, está aqui, ó. Os recursos, tá? As capacidades e competências essenciais. Eu deixei em vermelho. Ó. Recursos, capacidade, competências essenciais. Visão baseada em recurso. Podem estar relacionadas ao desenvolvimento de estratégias internas, que levam à criação de vantagem competitiva interna. Presente em que ambiente? O FRN. Dentro da UFRN tem que ter o quê? Ó? Os recursos que a UFRN dispõe, as capacidades que a UFRN dispõe e as competências que a UFRN dispõe. Isso gera vantagem competitiva. Responde o meu problema, não responde? Fundamenta o meu objetivo. Estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Todo mundo calado? Alô? Nenhuma dúvida, Marco? Tá bom. Eu preciso explicar isso aqui para vocês terem noção do tamanho do problema para que a gente chegue, e eu vou mostrar isso para vocês, a quantidade de referencial que eu descobri e como eu resolvi isso, né, com a revisão sistemática, tá? Vamos lá, rapidinho. Dentro desse objetivo, ou dentro desse meu problema, eu cheguei aos objetivos. Ó. Objetivo geral, investigar as organizações de conhecimento baseado na VBR, relacionando com as metodologias VRIL, valor, raridade, imitabilidade e organização voltada à geração de valor, que a gente chama de VRIL, e com as competências ditas essenciais, ou seja, a competência essencial é a manutenção da vantagem competitiva, capazes de gerar vantagens competitivas presentes no contexto da UFRN. Aí vem os objetivos específicos. Validar, a partir de um estudo analítico das organizações de conhecimento, as dimensões de recursos, infraestrutura, pessoa e tecnologia, que o SVIBE tratou as 3 variáveis, ó, infraestrutura, pessoas e tecnologia. Será que efetivamente isso aqui gera vantagem competitiva? Segundo objetivo, estabelecer o relacionamento entre essas variáveis. Né? Será que essas variáveis elas têm relação com a metodologia VRIL? Tá certo? Terceiro objetivo específico, o relacionamento entre as variáveis de recurso, das dimensões do modelo de organizações de do conhecimento com as competências ditas essenciais são capazes de manter vantagem competitiva, ou seja, será que o conjunto dessas variáveis, tá, dentro do modelo de organização do conhecimento consegue manter vantagem competitiva? Ou seja, matematicamente eu preciso estabelecer variáveis, né, e estudar por meio de álgebra, por meio de vetores, de matrizes, o relacionamento dessas variáveis para atingir esse objetivo e responder esse problema. Tá? E aí vem a justificativa. Aí na justificativa, sim. Vocês estão reparando que o verbo que eu estou utilizando é sempre no infinitivo? Ó? Investigar, validar, estabelecer, infinitivo. Você tem que ter o verbo no infinitivo, tá? Não se esqueçam disso.
Aí a gente vem para a justificativa, mais uma vez, e aí eu justifico pela conveniência, né? Ou seja, esse tema é oportuno para as organizações do século XXI, a relevância social, tá certo? Porque isso a gente está utilizando das melhores práticas de gestão para as instituições de ensino no mundo contemporâneo, as implicações práticas. Não adianta eu desenvolver um modelo de gestão que eu não faça a utilização dele dentro da UFRN, ou seja, se você pegar o planejamento estratégico da UFRN, você vai ter lá o Balance Scorecard, por exemplo. O valor teórico, ou seja, se lembra daquilo que eu falei para vocês, que eu tinha, dentro de estratégias, 80% de publicação para ambiente externo e 20% para o ambiente interno, ou seja, estou construindo massa pensante, estou construindo conhecimento, né, num tema ainda árido, tá certo? E utilidade metodológica. Por quê? Eu estou construindo também, contribuindo na construção do conhecimento acerca de massa crítica, né, considerada a escassez de trabalhos voltados à gestão das organizações e a metodologia também, tá certo, de revisões sistemáticas. Por quê? Porque o tema é gigantesco. Para cada justificativa dessa, vejam os autores. Eu fui justificando e fui utilizando os autores. Então, quando eu cheguei na tese que eu justifico e coloco os autores, quem está lendo faz, opa, não é pensamento de Maxwell, é pensamento de cientistas. Quando eu chego numa apresentação, que faço a apresentação e já tenho aqui, ó, a justificativa de autores, né, de peso, né, o cara já não tem mais muito o que me perguntar. Então, você também tem que trabalhar nesse sentido, traçar estratégia para a sua apresentação, já ir dirimindo as dúvidas, tá certo? A fundamentação teórica, como eu falei para vocês, 3 teorias: a performance organizacional, teoria dos recursos e modelo de organizações de conhecimento, né? E aí a gente começa a traçar as variáveis, né? Eu falei das 3 variáveis. Quais são as 3 variáveis? Pessoas, infraestrutura e tecnologia. Dentro dessas variáveis, desse conjunto de variáveis, eu tenho outras variáveis, subvariáveis. Então, por exemplo, dentro de infraestrutura, eu tenho visão holística, eu tenho estrutura, estilo gerencial, cultura. Cada uma dessas é uma variável. E eu coloquei aqui, ó, CN1, CN2, CN3, tá? Dentro da tecnologia, workflow, GoPué, data warehouse, data mine, gerenciamento eletrônico de dados, redes, tudo isso é infraestrutura de tecnologia, que está a serviço dessa organização do conhecimento. E dentro de pessoas, aí vem modelos mentais, intuição, aprendizagem, criatividade e inovação, compartilhamento de conhecimento, também são variáveis. Ou seja, eu precisava provar algebricamente, né, por meio de matrizes, tá, cada vetor desse aqui, ó, cada vetorzinho desse aqui, tá? E aí a gente vai e encontra amparo dentro da álgebra no modelo de equações estruturais, tá? E começa a fazer aplica os formulários. O meu formulário, se eu não estou enganado, eram 95 questões. E no meio da pandemia, eu ainda consegui aplicar coisa de 1000 formulários, sozinho. Então, eu tinha informação mais do que suficiente para aplicar no UFRN. Não foi nem 1000, foi 900 e tanto. Enfim. E aí eu saí abrindo organizações de conhecimento. Para cada subvariável, eu tinha 3. Na verdade, quando eu fui testar o modelo, para cada subvariável eu tinha 5. Aí eu fiz um pré-teste. Por exemplo, eu tinha aqui visão holística, VH1, VH2, VH3, VH4, VH5. Cada um eu tinha um questionamento. Depois, quando eu fiz o tratamento, eu notei que, vocês estão vendo aí que só tem VH1, VH4, VH5, é porque VH2 e VH3 não respondeu. Aí eu tirei e deixei VH1, VH4, VH5 para o teste final.
Ou seja, eu fiz um pré-teste. No pré-teste, eu já matei aquilo que efetivamente não respondia. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui eu tenho a infraestrutura organizacional, né, com suas subvariáveis. Eu tenho a organizações de conhecimento, a dimensão organizações de conhecimento com suas variáveis, né? Eu tenho organizações do conhecimento com a variável tecnologia e suas subvariáveis. E saí montando o meu questionário e apliquei. Isso aqui é um conjunto de variáveis. Segundo conjunto de variáveis. Será que o modelo VRIO responde? Ali é a organização do conhecimento, aqui é o modelo VRIO. Então, eu tinha aqui, ó, né, heterogeneidade, mobilidade, valioso, raro, imitabilidade, organização. Tudo isso aqui, segundo os autores, geram vantagens competitivas sustentáveis. E aí aqui eu tenho os autores, né, as teorias e as variáveis. Fui montando isso aí. Né? A fundamentação com relação a outra teoria. Aí a gente já vai dar visão baseada em recursos. Quais eram as variáveis? O valor percebido pelo cliente, capacidade de expansão da organização e diferenciação entre concorrentes. E os seus conjuntos de variáveis. Tá? Apliquei o formulário e cheguei ao modelo. Esse é o modelo que eu desenvolvi. Tá certo? Esse é o modelo que eu desenvolvi. Né? Ou seja, eu tenho os recursos aqui, ó, conjunto de recursos. Eu tenho aqui a interação e interdependência desses conjuntos de recursos, então, a tecnologia, pessoas e infraestrutura organizacional, e quando eles interagem, tá certo? Eu tenho o que a gente chama de organização do conhecimento, ok? Depois eu precisava saber aqui com relação às competências. Então, eu tenho as competências, o valor, o VRIO, e tenho as competências essenciais, que também têm variáveis. E fui, né, gerando até eu chegar aqui, ó, e dizer, não, o conjunto de variáveis das organizações de conhecimento bate com as competências e me gera competitividade estratégica. Respondi a pergunta. E tudo isso dentro de um equilíbrio. Né? Então, esse era o modelo. Foi isso que a gente testou. Bom, o que é que eu vou pesquisar? Como eu vou pesquisar? Essa pesquisa é relevante? Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa hoje, era assim que vocês iam trabalhar? Hein, Thaisa? Cíntia, Kleber, Marcos? Como é que vocês estão fazendo o tratamento das pesquisas de vocês? Google? Livro? Gerôncio? Alguém pode me responder como é que está fazendo? O Flávio está dizendo, professor, estou usando o Google e referências. O Kleber, artigos. Thaisa, periódicos CAPES, muito bem. Kleber, TCC. Pessoal, eu vou mostrar um negócio para vocês. Periódicos e temas correlatos, o Fábio também está dizendo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu peguei Marcos, também estou usando outros TCCs. Bom, Marcos, deixa eu ver quem é que está usando TCC. Kleber. Bom, quem está usando TCC? Vamos nivelar por cima, pessoal. Por que vocês não estão procurando dissertação e tese? Entenderam? Vocês estão procurando um trabalho de uma pessoa que está, talvez, no nível de vocês, que talvez tenha um lapso temporal, do que ele pesquisou para os dias atuais, e que talvez, eu não sei como tenha sido a banca dele, se foi rigoroso ou não. Entenderam o problema do TCC? Então, sempre que vocês procurarem uma publicação, procurem uma publicação acima de vocês, tá? Porque existem esses problemas. O livro, quando eu vou pegar um livro, aqui eu estou com um livro aqui, um clássico, né? Do BSC aqui, do Paul Niven.
Tá? Então, o que é que ele fala? Ele fala de BSC para organizações sem fins lucrativos. Isso é um clássico. Tudo bem, não tem período, isso aqui é um clássico, eu posso utilizar. Mas se eu não precisasse de uma teoria e eu precisasse de uma informação empírica, né, eu já não vinha para cá. Tá? Isso aqui é ciência, eu já não vinha para cá. Eu ia buscar quem? No meu nível, uma tese ou um artigo A, tá certo? De alguém que testou isso aí. Quando você publica um livro, ele tem um lapso de tempo, tá? Esse livro, né, ele levou quanto tempo para escrever? Levou 1 ano, 2 para escrever um livro? Beleza. Mais 1 ano para a editora revisar o livro. Tá certo? Mais 1 ano e meio para revisar, publicar, beleza. Já tem 1 ano que você escreveu, mais 1 ano e meio da editora, né? Mais 6 meses para vender, quer dizer, quando esse livro está na prateleira, ele já tem uma defasagem de 3 anos, na melhor das hipóteses. Então, você está utilizando de um livro, né, que se não for um clássico, se não for um best-seller, né, ele está defasado já em 3 anos. Quando você pega um artigo científico de uma base científica, como é a periódicos, que a UFRN paga para a gente utilizar, né, está atual. Você tem lá, eu estou escrevendo aqui um artigo, né, até um artigozinho que eu estou escrevendo, esse artigo tem 15 dias, já está pronto. Eu peguei a base, fiz o tratamento, escrevi, já tem 15 dias, ou 30 dias, já está pronto. Então, vou enviar, vamos dizer que daqui mais 2 meses ele publique. Ou seja, o cara vai ter uma informação referenciada, né, com o quê? 3 meses? Está bem atual, não está? Está bem atual. Entenderam, pessoal, o lapso de tempo? Então, busquem as bases científicas, busquem os artigos. Os artigos, eles sempre estão muito atuais, né? Quando for utilizar um livro, busque um livro apenas se ele for um clássico. Então, por exemplo, se a gente for utilizar e eu precisar falar de teoria da contabilidade, eu vou usar quem? Hendriksen e Van Breda, é um clássico. Mas se eu precisar de informação empírica, prática, ou então a norma, eu vou pegar um CPC. Entenderam a diferença? Então, se eu preciso de informação que é ciência, eu vou pegar um clássico. Mas se eu preciso de informação prática, empírica, eu vou pegar um CPC. Então, saibam diferenciar isso aí. É isso aí, é muito simples. Então, eu chego aqui e eu vejo gente ainda hoje fazendo fichamento ou utilizando o Google, tá? Eu vou só mostrar para vocês uma situação que eu fiz hoje com o Google, né? Com relação à minha tese. Eu peguei as palavras da minha tese e fui mensurar. Né? Essas são as palavras, os keywords, né? As palavras-chave da minha tese. Ó. Organização do conhecimento, vantagem competitiva e visão baseada em recursos. Só para vocês terem noção do universo disso aí. Quando eu fui lá para o Google e coloquei organizações do conhecimento em português, ele apresentou para mim 78 milhões de resultados. Quando eu coloquei vantagem competitiva, ele apresentou para mim 6 milhões e 170 mil resultados. Quando eu botei visão baseada em recursos, apareceu 16 milhões e 700 mil resultados. Gente, isso é impossível. Praticamente impossível. Lógico, isso está sem filtro, né? Só para vocês terem noção do arcabouço disso aí. É praticamente impossível ter uma leitura atual disso aí, né? Então, quando eu coloquei em inglês, né? Organizações de conhecimento, Knowledge Organization, ele passou para 1 bilhão 420 milhões de resultados. Quando eu botei Competitive Advantage, tá? Passou para 357 milhões de resultados. Quando eu coloquei Resource Based View, foi para 1 bilhão 260 milhões de resultados. Olha a soma,
tá? Quando você não faz o filtro de português para inglês. Ou seja, só organizações de conhecimento ia para 1,5 bilhão. Vantagem competitiva, 364 milhões. Visão baseada em recursos, 1,3 bilhão. Não tem cabimento, não tem condições de você, por mais que você faça um filtro dos 5 últimos anos, ainda assim vai ser muita coisa. Entenderam por que é que a gente precisa utilizar uma revisão sistemática? Dependendo do tema, você vai entrar numa esfera dessa. E eu precisava, né? Aí, eu posso melhorar isso aí. Eu posso utilizar, que a gente chama aqui, fazer uma busca mais... direcionadores de busca, né? Tem um nomezinho, porque eu estou esquecendo. Mas aqui eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei organizações do conhecimento and vantagem competitiva. Aí ele pulou para... Ele já, de 6 milhões, foi para... Não, aqui é individual. Ele foi os dois, 7.560.000. Quando eu botei em inglês, de 1.420.000 só de organização... Oh, meu Deus, é tanto número que eu me enrolo. Eu coloquei só organizações de conhecimento, ó, 78 milhões, tá vendo? Eu repeti. Quando eu botei o AND e coloquei outra palavra, de 78 milhões ele caiu para 7 milhões. Quando eu coloquei em inglês, de 1.420.000, ele foi para 231.000. Mesmo assim, né, de 363 milhões, ele foi para 238 milhões de citações. Ainda é muita coisa, né? E quando eu coloco visão baseada em recursos, que eu coloco as 3 palavras, ele aumenta 331 milhões. Isso no Google. Saindo do Google, eu vim para o Google Acadêmico. Tá? No Google Acadêmico, ele diminui. Né? Por quê? Porque o Google Acadêmico ele vai pegar apenas livros, resenhas, artigos. Então, já diminui a pesquisa. Operadores de... na verdade, é um operador lógico, mas o Google ele dá outro nomezinho, mas é um operador lógico, tá? E um operador lógico também, Cleber, é um condicionador, tá? Mas show de bola, ajuda, é isso aí. Quando eu vou para o Google Acadêmico, ele já diminui. Por que ele diminui? Porque no Google Acadêmico ele vai ter o quê? Teses, dissertações, TCC, artigos e livros. Aí ele já diminui o universo. E aí está aqui, ó, sem muitas delongas. Ou seja, de 1.498 bilhões, ele foi para 10 milhões. Olha como diminui. Né? De 363 milhões, ele foi para 5 milhões. Né? De 1.276, ele sai para 438, quando usa os 3. Ó. Começa a ter outra significância. Aí eu disse, rapaz, mas mesmo assim ainda é muita coisa. Aí eu fui para o Science Direct. Eu podia ter ido para outras bases científicas, eu apenas peguei o Science Direct só para vocês verem, terem noção do exemplo. Tá? Aí eu fui lá para o Science Direct, que é esse sitezinho aqui, ó. Tá? Então você coloca aqui, ó, o nome, por exemplo, Competitive Advantage, e manda procurar. Rapidinho, ele vai me dar aqui, ó, 505.186 resultado, né? Ok? Aqui eu fiz alguma... Ah, não, é porque aqui ele está somando. Bom, a palavra sozinha, competitive advantage, ele mostrou aqui, ó, 505.186 mil. E ele faz para mim ou por data ou por relevância. Eu prefiro por relevância. Só que eu mando refinar. Eu venho aqui e mando refinar. Eu quero os 5 últimos anos, 24, 23, 22, 21, 20, 19. 19, 20, 21, 22, 23. Esses 2024 aqui, pessoal, o que é esse 2024? O que é que vocês acham?
Esses 2024. Isso aí são, por exemplo, eu tive um artigo aceito, que vai ser publicado no ano que vem. Em janeiro do ano que vem ele é publicado. Por quê? Porque o de 2023 já saiu, mas o cara já aceitou o artigo, ele já tem o artigo pronto, está lá esperando. Então, ele já pode disponibilizar aqui. Cadê, meu Deus? Ele já pode disponibilizar aqui, ó, 2024, ou seja, já existem 354 artigos que vão ser publicados em 2024. Então, na verdade, eu peguei os 5 últimos anos, ó, 2023, 22, 21 e tal, e mandei refinar. De 505 já baixou para 168 mil. Estão vendo? E aí eu vou refinar mais. Eu quero artigos revisados. Está vendo aqui? Ó, review articles, ele já baixa para 20 mil. 20 mil artigos. Aí eu quero eles em a área. Eu posso separar por área e posso título da publicação, né? Então, eu venho aqui e vou como é que se diz? Eu vou refinando. Mas mesmo assim, ó, 20 mil resultados, ok? É muita coisa. Professor, como é que a gente sai dessa seara? Revisão sistemática. Ah, tá, o que está aparecendo é só... Tá, beleza, vou fazer o seguinte. Está aparecendo agora? Aí para mim não aparece, não aparece o que vocês dizem. Não, não aparece, só aparece o que eu apresento. Deixa eu ver aqui, peraí. Aparece agora? Por favor, repita que eu não tô enxergando. Aparece? Alguém, por favor, fale. Aqui ainda não, professor. Só vai aparecer o que efetivamente a gente consegue apresentar. Deixa eu ver. Tá. Ah, já sei. Agora sim, né? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Aí o problema era o Tite aqui, tá? Então, pessoal, quando eu venho aqui para o Site Director, eu coloco a palavra Competitive Advantage, então eu vou botar vantagem competitiva. Vamos ver o que sai. Como é em português, ó, 127 resultados. Estão vendo? Ele já baixou, 127 resultados. Quando eu vou para o inglês tem muito mais, né? E se eu separar aqui os 5 últimos anos, ó, 23, 2019, 2 resultados. Não. 6 resultados. Quando eu pego os últimos anos, tá? Ó como diminui. Estão vendo? Não me interessa a publicação de 5 anos após 5 anos. Então, pego 18, 19, 23. Agora eu me enrolei. Pronto. Esse é o problema de você só fazer a pesquisa na internet. Você precisa de um gerenciador para lhe ajudar. Porque senão você fica nessa seara. Olha, 127 resultados. Quando eu venho aqui e jogo no inglês, vamos lá. Competitive Advantage. Ó. De 127 para 505 mil resultados. E aí fica complicado. Como é que eu vou sair dessa seara? Como é que eu vou escolher o que para mim é essencial? Eu preciso de um software, eu preciso de uma sistemática que possa separar o joio do trigo, né? Então, assim, eu preciso fazer a utilização, tá? De um revisor. É aí onde entra a metodologia, tá? Então, deixa eu voltar aqui para... Aí a gente estava aqui. Então, pessoal, eu saio desse fichamento, saio da pesquisa do Google e venho para a revisão da literatura
utilizando o quê? Uma sistemática, né? Tanto de software enquanto de pensamento. Senão, eu vou ficar lá, ó, só numa base de dados, 505 mil referências. É humanamente impossível. E aí, eu venho aqui, crio etapas, né? Ou seja, desenvolvo as questões da minha pesquisa, se lembra dos problemas? Pesquiso a literatura, faço uma leitura crítica do que efetivamente o software vai me dar. Depois dessa leitura crítica que a gente faz com relação ao sumário, eu faço uma sintetização das descobertas dessa literatura que o software mostrou para mim que tem relevância, escrevo a avaliação, né, e tenho à disposição o meu direcionamento com relação ao que eu vou publicar. Então, aqui tem passo a passo, que eu posso disponibilizar isso aqui para vocês depois, né? A estratégia, quando eu enquadro a minha pergunta, aqui eu tenho as estratégias, tá certo? Com relação aos estudos e tal. Isso aqui é uma estratégia que foi utilizada na Universidade, né, da Austrália, que eles chamam de CIMO, Contexto, Intervenção, Mecanismos, Resultados, ó, CIMO. É um acrônimo dessas palavras. E ainda você pode ter outras variáveis, design de estudos, né, projeto de estudos, tempo, enfim. E para cada contexto desse aqui, eu tenho as perguntas que eu preciso, que eu posso responder. É uma estratégia, ok? A pesquisa na literatura, ó, eu preciso responder isso aqui, ou algumas delas que Professor, acessar o meu trabalho. Alguém falou? licença, desculpa. É que não está apresentando nada agora. Saiu a apresentação. Peraí. Janela. Não, aqui. Toda vida eu tenho que abrir isso aqui. Agora tá vendo, né? Então, só Agora voltar. Oi. Tá dando certo? sim, agora tá ok. Beleza. Então, pessoal, isso aqui é uma estratégia que eu utilizo para responder as perguntas com relação à minha revisão. Ó. Qual é o contexto? Ou seja, em quais indivíduos, grupos, sistemas ou relacionamentos eu estou focando? Ou seja, qual o ambiente? No meu caso, qual era? O FRN. A intervenção. De qual evento, ação ou atividade eu estou investigando e os efeitos? Vantagem competitiva. Os mecanismos. Né? Que teoria, né, que mecanismo eu vou utilizar para atingir, né, que mecanismo de gestão eu vou utilizar para atingir essa vantagem competitiva, ou seja, para ter intervenção e gerar vantagem competitiva para o FRN. VRIO, competências essenciais, tá? E quais são os resultados? E aí vem os resultados, tá? E por isso que eles chamam de CIMA, porque é Context, Intervention, Mechanisms e Outcomes. E aí ele vai explicando cada um desses aqui, eu vou depois liberar para vocês terem eu traduzi isso aí lá da Austrália, e vocês vão tendo, quem quiser depois dar uma lida nisso aqui, ok? Bom, vamos ao que interessa. Dentro da revisão da literatura, eu tenho uma revisão descritiva, exaustiva, avaliativa, revisão crítica, revisão integrativa, e eu tenho a revisão da literatura com meta-análise, ou seja, é quando você combina diferentes dados e estatísticas a partir do método quantitativo, a fim de fornecer maior precisão das informações, que foi o que eu fiz. Eu peguei bancos de dados dos meus questionários e fui cruzando essas informações no sentido de ter precisão na informação com relação ao meu problema. Tá? Aí vem a revisão do estado da arte, ou seja, quais são os principais assuntos da atualidade? São aquelas 3 teorias. E a revisão da sistemática da literatura, como é que eu vou resolver esse problema gigantesco da quantidade de referência que eu mostrei para vocês? Aí eu fui lá e encontrei esse protocolo. O pessoal da área de saúde
utiliza muito esse protocolo, tá? O pessoal de psicologia, o pessoal de medicina, esse material eu vou disponibilizar lá com a professora, e eu acho que ela deve ter o e-mail de vocês, e ela envia, tá? Se não, eu boto no Google Drive e disponibilizo para vocês pelo e-mail. Tá bom, Jair? Além disso, eu tenho outro material com relação a esse assunto que eu também vou disponibilizar para vocês. Tutorial de como utilizar esses softwares. Então, pessoal, aqui é um protocolo de revisão. Ó, a definição da questão, a elaboração do escopo, a definição da estratégia de busca, tá certo? A elaboração do protocolo, a avaliação do viés, a busca e elegibilidade, a avaliação da qualidade das referências, a codificação, enfim, eu utilizei essa estratégia, tá? No caso de vocês é bem menor, então talvez vocês possam utilizar isso aqui, mas de uma maneira menor, tá? Para resolver o meu problema, eu utilizei esses dois softwares. Primeiro, o StatArt, tá? Que é um software da Universidade Federal de São Carlos. É um software gratuito, tá? Você não paga nada. Então, aqui você tem o software. E depois que ele separou para mim as referências que eram delineadoras da minha pesquisa, eu fui e olhei esse software aqui, que é Publish or Perish. O que é que esse Publish or Perish ele vai me dar? Ele vai me dar a representatividade de indicadores das minhas referências, tá? Então, assim, quando a pessoa pega o trabalho, né? Ele faz, não, o cara está publicando, o referencial dele é todo top, né? É todo de primeira linha, não tem muito mistério aqui, não. Tá? Por quê? Porque além de eu ter utilizado um referencial, uma revisão sistemática que me direcionou a utilizar referências de pessoas que pesquisam o mesmo assunto que eu, né? Além de eu pegar tudo isso aí, eu utilizei um software onde esse software fez uma mineração desses dados e me deu os melhores indicadores. Então, eu criei um patamar e disse, a partir desse patamar, até esse patamar, não quero, eu quero só daqui para cima. Então, além de eu ter referências que são correlatas aos meus 3 temas, né, eu ainda nivelei por cima. Estão entendendo, pessoal? Beleza? Então, aqui, ó, a revisão sistemática. Deixa eu parar aqui. Tá? E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão entrar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na página. A página também eu vou liberar para vocês. StatArt. Essa é a página do software que a gente baixa o StatArt, tá? Então, ele está aqui em inglês, mas ele tem em português. E eu posso muito bem vir aqui e mandar já traduzir. O Google Tradutor, né? Tá? Traduzir página, ele já vai traduz para mim a página. Em vez de inglês, ele já vai e bota para mim em português. Ó. Não tem muito mistério. A tecnologia está aí para isso. Então, a gente chega aqui e a última versão é essa aqui, ó. Quando você baixa, clica aqui, ele vai abrir para você uma página onde você bota lá seu nome, a universidade, o seu e-mail, né? Para ele saber quem é que está utilizando, e abre para você uma outra aba no Google Drive para você baixar o software. E aí é só instalar, tá? Então, foi esse aqui que eu utilizei. Esse aqui é do StatArt, ok? O outro foi o Publish or Perish. Deixa eu colocar aqui para a partilha, tá? Vem aqui. É esse cara aqui. Esse software. Também ele está em inglês, mas você vem aqui, hoje em dia, monta no Google, ele vai e traduz para você. Então, você vem aqui, baixa ele também aceita instruções de download, instalação, né? Ele aceita para Linux, Windows e Mac, tá? E você baixa e vai brincar lá com ele. Tem os livros que ele cobra aqui 5 libras, mas não precisa, tem muita coisa no YouTube
com tutoriais de utilização do Publisher Paris. Não tem muito mistério, é muito fácil de utilizar. E está aqui, ó, o livro, o tutorial. Hoje em dia não tem mais isso de ser inglês e português. Você vai lá e baixa mesmo, tá? Bom, então, esse site, deixa eu botar aqui para vocês. Esse é o do Publisher Paris, tá? Esse aqui é do StatArt. Já está aí os dois para vocês, tá? Aqui tem um vídeo do YouTube que é um tutorial de utilização do StatArt que está em inglês. Mas você inserindo o StatArt e acompanhando o vídeo, você automaticamente é até intuitivo. Então, está aqui o videozinho, que é um tutorial do StatArt. Tá, pessoal? Bom, deixa eu parar essa partilha, vamos abrir o minha apresentação. Então, eu utilizei esses dois softwares. O primeiro, o que é que eu fiz? Você vai entrar, né? Alguém entrou aí, não? Bom, primeira coisa, para você alimentar o StatArt, você vai selecionar bases, tá, de pesquisa, tá? Então, eu fiz aqui, entrei no CAPES e fui lá no Periódicos. Estão vendo aí o Periódicos? Periódicos.com. Vocês vão entrar aqui no periódicos.com e aí ele vai perguntar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem dentro da UFRN, beleza, ele já reconhece que você está dentro do ambiente UFRN e ele não vai lhe cobrar nada. Mas você está em casa, professor, eu estou em casa, e aí, como é que eu faço? Não tem problema, você vai acessar aqui, ó, Rede Café, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Acesse o café, você clica aqui, aí ele abre esse espaçozinho e você coloca lá o UFRN. Quando você coloca o UFRN, ele abre a tela para você do SIGA, ok? E você faz o login da mesma forma que você faz o login no SIGA, ok? Você faz o login e entra no Periódicos, tá? E passa a ter acesso à lista de bases e coleções. Então, ele vai abrir para você aqui. Você pode buscar por título, buscar por área de conhecimento e fazer uma busca avançada. Eu preferi vir aqui, ó, área de conhecimento, ciências sociais aplicadas, né? Subárea, quantidade de tese, administração de empresa, administração pública, contabilidade. Cliquei aqui. Quando a gente clica aqui, ó, ele abre para a gente uma série de bibliotecas, tá certo? Onde tem bases de pesquisa. E aí você vai escolher a basezinha que você quer pesquisar. Tá? Você escolhe a base que você quer pesquisar. Bom, professor, eu escolhi a minha base. Dentro das minhas bases, eu achei aqui, ó, Maxwell, eu preferi pesquisar na Scopus, na ProQuest, Web of Science, na Science Direct, na Esmeralda Insight e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E aí eu coloquei as strings, ó. Achei o nome, string. Tá? Coloquei as strings. Knowledge and Organization, entre aspas, espaço and, né? Isso aí fazendo no idioma inglês e depois em português. Tá certo? E fiz coloquei o período e pedi periódicos que fossem revisados por pares. Ó. Tá certo? Ok? E aí ele me deu uma base de dados. Essa base de dados eu copiei, é um arquivo chamado .csv. Você salva e joga dentro do StatArt. Você salva, entra no StatArt e manda ele ler aquele banco de dados. Quando ele lê aquele banco de dados, aí aparece para você, ó,
esse software aqui, você manda aqui file, aí aparece todos os artigos que você selecionou. E aí você começa a pesquisar. Aí é o seu trabalho. Você vai ver, bom, deixa eu ver o título, deixa eu ver aqui o sumário. E você começa a separar, tá? Você começa a separar. Quando você vai separando, e você tem que justificar por quê, né? Você vai justificando e tal, e ele vai mostrando para você o que sobrou, ok? Depois disso, se você já fez o seu trabalho de separação, então, quando eu utilizei o meu software, né, eu fiz aqui uma importação do material encontrado nas bases digitais, utilizando o protocolo de planejamento que eu falei, né, identifiquei, selecionei, extraí os estudos e tal. Então, eu identifiquei desses milhões de artigos que a gente visualizou, né, ele mostrou para mim apenas 262 artigos que tinha combinação entre os termos informados, né, contendo no mesmo artigo as 3 palavras-chave que eu relacionei, tá certo? E aí, depois disso, que foram recomendados, né, pelas recomendações Prisma, que é outro protocolo. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei e mandei gerar aqui uma nuvem, ele gera para você uma nuvem de palavras. E se você for olhar a sua nuvem de palavras, né, qual é a principal palavra que eu vejo aqui? Gestão do conhecimento. Tudo tem a ver com o meu trabalho, né? Estudos, gestão do conhecimento, Higher Education. Higher Education é o quê? Universidade, né? Gestão de negócios e economia, gestão do conhecimento, performance, RBV, né? Então, começa a aparecer as variáveis que estão dentro do meu estudo. Ou seja, dos 262 trabalhos identificados, todos eles têm essas palavras, ou seja, tudo tem a ver com o estudo que eu pesquisei. Quem me deu isso aqui? O Stat Art. Então, não tem muito mistério. Dentro desses 262, aí eu vou para um statement chamado Prisma, tá certo? O statement é um protocolo que tem uma lista de verificação de 27 itens e um diagrama de fluxo de 4 fases, que é isso aqui, ó. Então, primeira coisa, eu fiz a identificação. Quantos arquivos eu recuperei? 262. Desses 262, aí eu saí, ó, na base Scopus, 6. Na base ProQuest, 241. Web of Science, 2. Na Science Direct, 11. Na Esmeralda Insight, 2. Ok? Quando eu comecei a ver, desses 262, o software mostrou para mim que 2, né, eram duplicados. Vejam só. Ele mostra já para mim arquivos duplicados. Ou seja, é um arquivo que foi publicado numa base e foi publicado em outra. Tá? Então, eu já retirei os 2. Ele mostra para mim quais são e eu retiro. Dos 262, ficaram 260. Né? Desses 260, aí eu tive que fazer uma leitura do título e do sumário. Ou seja, o título do artigo tem a ver com o sumário do artigo e tem a ver com o meu trabalho? Tem, eu deixo. Não, não tem a ver, eu retiro. Desses 260, eu retirei 235, foram excluídos. Ou seja, ficaram 260 menos 235, ficaram 25 artigos que foram selecionados, e aí não tem jeito, pessoal. Esses 25 artigos você vai ter que ler todos eles. Né? Dos 25 artigos, eu excluí 20 que eles não tinham adequação aos critérios de elegibilidade que eu coloquei na justificativa do meu trabalho. Eles não tinham muito a ver com a justificativa do meu trabalho. Eu excluí 20. Ficaram 5. Ou seja, de todos aqueles milhões de artigos, esses 5 trabalhos, né, que é o que a gente chama de meta-análise, eles têm tudo a ver com a minha tese. Então, eles serviram de base. Eu separei os 5, né? E eles serviram de base para eu direcionar o meu estudo. Entenderam, galera? Estão entendendo?
além de serem artigos top, autores top, embasamento teórico ok, serviram de base para me dar um caminho para eu resolver o meu problema. 5 artigos. De quantos milhões a gente viu no Google? Então, esse é o trabalho da revisão sistemática. Depois que eu encontrei esses 5 artigos, aí eu fui lá para os indicadores deles, lá no Publish or Perish. E aí o Publish or Perish disse, não, os indicadores do seu trabalho, tem até aqui, eu coloquei para vocês. Ó, aqui são as métricas de produção dos trabalhos. Então, ele me dá aí as melhores citações, né? H-index, tá vendo esses indexadores aqui, ó? H-index, G-index. Então, tudo isso aqui vai me dando um indexador bom com relação à utilização dos artigos que eu vou utilizar. Tá certo? E aqui, ó, dentro do Publish or Perish, eu até coloquei para vocês um tutorial. Quando você entra no Publish or Perish é publica ou morra, né? Publica ou pereça. Ele tem aqui as bases, ó. Estão vendo as bases? Você escolhe a base. E aí você vai preenchendo. Depois que você preenche, ele vai lhe dando aqui os rankings dos artigos, dos autores e os indicadores da publicação. Então, fica muito mais fácil de você escolher o artigo que você vai utilizar, que vai servir de base para lhe dar um direcionamento, tá, no seu trabalho, ok? Eu ver o que eu... Pronto. Dentro do Publish or Perish, eu tenho aqui as bases de dados que são utilizáveis, ó. Google Escolar, Google Profile, o Microsoft Acadêmica, a Scopus, Web of Science, Crossref, aí os campos possíveis, autor, revista, palavra, e as métricas, ó, número total de artigos, enfim, tem todas essas métricas que você pode levar em consideração. Então, assim, quando eu cheguei na defesa, que tinha até um cara de engenharia, um professor de engenharia, né? Ele chegou e disse, rapaz, e um cara que tem muita publicação, ele disse, Marcos, eu nunca vi isso aí não, você pode ir na minha base de pesquisa e ensinar o pessoal lá para como é que funciona isso, porque isso é um diferencial no seu trabalho. Então, só a revisão sistemática da sua tese já é um artigo. Ou seja, eu já matei uma lacuna de questionamento que poderia ter no meu trabalho com relação a referencial. Entenderam, pessoal? Então, quando você vai para o seu artigo, para a sua tese, para o seu TCC, para a sua dissertação, você tem que pensar naquelas lacunas que você vai deixar, né, para que a pessoa vá em cima. Muitas vezes você é forçado a deixar, porque o tema é árido e não necessariamente e não tem a publicação. Então, de repente, é até uma estratégia de você deixar uma brecha para direcionar a pergunta do cara, direcionar a pergunta do pessoal da banca. Eu fui matando, né? A minha revisão não teve mistério. Não teve mistério. A minha revisão não teve mistério. Só teve elogio. Tá? Então, quando ele chegou na metodologia, disse, cara, eu não tenho que falar da metodologia. O que eu tenho que falar é que sua tese tem 350 folhas. Você poderia diminuir. Eu disse, professor, não tem, são 3 teorias, aí já está o mais enxuto possível, não tem como diminuir. Ele disse, realmente é bem complexo, bem embasado. E mesmo assim foram 6 horas de defesa, 6. Imagine se eu tivesse deixado brecha, né, pessoal? Tá? Então, deixa eu ver o que é que tem mais aqui para falar para vocês. Bom, esse foi o planejamento do meu trabalho. Primeiro, eu fiz um projeto nível teórico, é aquilo que a gente faz e defende. Na verdade, a defesa são 3 defesas. Você defende 2 projetos, defende uma pré-banca e a banca é show, né?
Então, você faz um projeto a nível teórico, você faz o seu construto, as hipóteses, explicações, depois você começa a projetar o survey. O survey é o questionário, né? Projetou o questionário, aí você testa, tá? Se lembra que eu disse a vocês que eu tinha por variável, eu tinha 5 perguntas? Por que 5 perguntas? Dessas perguntas, sempre você vai ter 2 ruins ou medianas. Essas são as que vocês vão tirar. E eu deixei as melhores respostas, ou seja, de 5 eu deixei 3. Isso no teste piloto. Quando eu fui aplicar a survey realmente para valer, não tinha muito mistério, porque eu não testei. Então, não tinha mais mistério. Eu já tinha testado, já tinha excluído as questões que não respondiam ao meu problema, e eu já fui em cima, já direcionei isso aí, né? Então, eu fiz a coleta de dados, analisei os dados, gerei o relatório, tá certo? E finalizei a tese. Eu tinha um problema na tese, a minha população. Essa é a população da UFRN na época. Nós tínhamos 47.232 pessoas, sendo professores 2.176, técnicos administrativos 3.070 e alunos 42.000. Então, eu tinha que fazer uma amostra estratificada. O que é uma amostra estratificada? Ou seja, uma amostra para cada tipo de população dessa aqui. Por quê? O conhecimento do docente é diferente do conhecimento do técnico administrativo, que é diferente do discente. Não é melhor nem é pior, é diferente. Tá? Então, quando você está aplicando um questionário, o conhecimento da pessoa não é melhor nem é pior, é diferente. E são essas diferenças que cada opinião numa pesquisa é como se fosse um vetor. Né? São essas diferenças de vetores que você joga dentro de uma matriz e que vai mostrar para você uma reta, que vai apontar para você um caminho. Então, eu tinha que ter uma amostra diferenciada, porque, olha o número de alunos, 42.000 alunos, olha o número de professores, 2.000 professores. Então, o peso de um é diferente do peso de outro, tá? Mesmo assim, você lembra que eu falei 1.000 formulários? Não, eu apliquei 730, está aqui, ó, 730 funcionários. Aonde 730 formulários. 52 professores, 104 técnicos e 574 alunos. Para isso, eu tive que justificar, e aí não tem mistério. Aí você tem que sentar e desenvolver sua formulazinha, né, para você justificar a amostra aleatória estratificada. E isso, a minha amostra dentro desse algoritmo que eu desenvolvi, que eu tive que aplicar, que a gente chama teoria central do limite, eu tinha que fazer 720, ó. Eu ainda fiz 730. Então, estava mais do que subsidiada mais do que respondida a minha amostra, tá? Aí, a atuação, apliquei formulário em todos esses campi, em todo esse campi, tá? O organograma, em cada setor desse aí eu visitei, né? E aí a gente vai e apresenta os resultados. É isso que a gente... O final da minha tese é isso aqui. Aí faz o perfil dos respondentes, e isso aí é a equação estrutural, tá? Ou seja, as 3 variáveis, né? Pessoas, infraestrutura e tecnologia, e as 3 teorias, ó, visão baseada em recursos, VRIO, competências essenciais. Essa parte amarela são as variáveis, ó. Estão vendo as variáveis? Que vai me gerar um número aqui, ó, de correlação, tá? Então, é isso que vai mostrar para mim se as hipóteses estão respondidas ou não. Então, o primeiro modelo estrutural, o segundo, infraestrutura, pessoas, tecnologia. E aí a gente chega ao resultado do trabalho, tá? O único que teve uma relação que não bateu, ou seja, infraestrutura, tá certo? Não gera valor, não gera raridade, não gera imitabilidade e nem a organização funciona em função dessa infraestrutura.
Porque a hipótese foi rejeitada em função do p-valor. Está vendo o p-valor aqui? Ó? 0,13. Então, foi rejeitada essa hipótese 4. Tá? Que é essa aqui, a hipótese 4. Foi essa aqui que foi rejeitada. Tá? Cadê ela? Infraestrutura H4. Nem sei mais onde está, pessoal. Está aqui H1, né? Foi essa aqui que foi rejeitada. Foi essa hipótese aqui que foi rejeitada. Então, é isto. E aí eu faço, com relação ao problema, eu respondo o problema utilizando a matemática, tá? Respondendo as hipóteses e mostrando para os dois cientistas que, matematicamente, aquilo que eles estão falando é verdade, apenas uma variável não foi aceita, foi rejeitada, mas isso não quer dizer nada, porque infraestrutura não gera valor, mas é condição para que outras variáveis possam gerar valor, entenderam? Então, foi aceito. E aí vem as conclusões do trabalho, tá? As recomendações, e esse foi um anjo na minha vida. Bom, deixa eu voltar para cá, para a apresentação. Pessoal, alguma dúvida? Alô? Podem perguntar. Eu vou fechar aqui a gravação para vocês ficarem mais à vontade.